Oi, eu sou o Paulo Victor e está começando mais um vídeo do Show de Victor. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quadro que eu tenho aqui no canal, é o Nem Tão Show. E isso não é nem tão show, não é show em nada, é só triste e trágico. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês não vai ter ironia, sarcasmo, piada, né? O que vocês já devem estar acostumados no meu vídeo. É um assunto sério, um assunto muito sério que tem que ser falado. E acredito eu, como jovem de 20 anos que cuido de outros jovens, né? Eu tenho essa responsabilidade e de experiência também com esse assunto e de saber o que eu estou falando. Eu quero passar um pouco dessa compartilhar um pouco dessa minha opinião com vocês, tá bom? Certo? Esse vídeo é para falar sobre o massacre de Suzano, né? Acredito que seja a segunda vez que isso aconteça aqui no nosso país. A gente já está mais nos outros países, eles já estão mais acostumados, digamos assim, o que é trágico por eles já terem esse costume disso acontecer. E é uma coisa que é importante de ser falada, é importante de ser relatada, porque nesse momento as pessoas já estão culpabilizando os videogames novamente, como se ele fosse a única maneira de influenciar o jovem a ter feito o que ele fez, certo? Você já deve ter visto algumas imagens na internet sobre o garoto, né? Que o garoto ele jogava um jogo chamado Free Fire e a DLC dele, né? Você não sabe, DLC é o boneco dele. A DLC dele tinha uma máscara preta com uma caveira, né? Cobrindo a boca, roupa completamente preta, e ele tinha uma besta na mão. E o garoto que cometeu essas atrocidades, que assassinou esses jovens e as duas moças, ele também tinha ele estava exatamente da mesma maneira que a DLC dele no jogo. Então isso já trouxe às pessoas uma coisa de, olha aí, tá vendo o que o jogo de violência pode fazer? E eu vou tentar explicar aqui, não com base na minha opinião, mas com base em alguns artigos que eu li, que não é bem assim, que não é de fato isso que acontece, tá bom? Os artigos vão estar todos aqui na descrição, certo? São artigos que trazem tanto a opinião positiva quanto a negativa. Eu não vou fazer distinção sobre opinião positiva ou negativa, eu não vou esconder as negatividades que o jogo pode trazer para a vida de alguém, mas todos os artigos ele entra em consenso, e se você for ler, você pode ler, você vai ver, já tinha lido antes disso acontecer e de alguns que eu peguei depois disso acontecer, de que todos eles entram em um consenso da mesma coisa, que positivamente os jogos eles influenciam muito bem. Tem um dos artigos que fala sobre como que um jogo curou uma pessoa da depressão, como que um jogo curou uma pessoa da ansiedade. Também tem falando sobre as habilidades cognitivas das pessoas, o raciocínio lógico, né? O pensamento rápido, né? Que tudo isso ajuda. E também tem a parte negativa. E a parte negativa fala que todos os artigos falam que a parte negativa ela só vai vir se você tiver um contexto negativo. E é esse contexto negativo que a gente tem que abordar, tá certo? Que a gente não pode esconder, e é sobre ele que eu vou falar. Todos os artigos entram nesse consenso. Antes que você me pergunte, todos os artigos entram nesse consenso. Para o jogo influenciar negativamente alguém, o contexto social daquela pessoa tem que ser negativo, tá bom? E claramente isso acontecia na vida do rapaz que assassinou essas crianças, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. E o que é que está acontecendo? Está se noticiando que o videogame, o jogo Free Fire, influenciou o rapaz. E como eu disse, tem todo um contexto por trás disso. Só o que eu vejo nisso é que as pessoas elas condenam o jogo porque o jogo é mais fácil de ser condenado, tá bom? O jogo ele é mais fácil de ser proibido. É só você proibir o Free Fire, é só você proibir o PUBG, é só você proibir o LoL, é só você proibir, banir o videogame em geral, que para algumas pessoas, para as pessoas leigas, né, para as pessoas que não têm conhecimento sobre isso, o problema vai ser resolvido.
Se você tirar o videogame, você vai acabar com esse problema. Esses massacres não vão acontecer mais. Isso é um pouco que a mídia tradicional está fazendo. Por quê? Porque a mídia tradicional disputa espaço com filmes, disputa espaço com série, disputa espaço com jogo, disputa espaço com entretenimento virtual de uma maneira geral. Ela disputa espaço e está perdendo esse espaço. Então ela vai sempre reforçar essa ideia de que o videogame é culpado. Isso já aconteceu várias vezes. Tem aquele caso daquela criança, né, que assassinou os pais que eram policiais e o irmão não me lembro direito, e que foi culpado. O principal culpado foi um jogo que se chama Assassin's Creed, né? E você pode ver que novamente o contexto daquele garoto era um contexto de violência e mostra que o jogo influenciou ele negativamente por conta do contexto dele. Assim como aconteceu com o jovem. E por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil, como eu já falei, é muito fácil você esconder esse problema e não mostrar o problema real. Qual é o problema real? O problema é a falta de inteligência psicológica para jovens do ensino fundamental 2 e do ensino médio, e também o número de alunos por sala de aula, que torna com que aqueles professores que têm interesse de ajudar não consigam fazer isso, certo? E também a falta do ensino público em geral, a falta da qualidade do ensino público em geral. Eu estudei em escola particular durante o meu ensino fundamental 2. Durante até o meu ensino médio eu estudei em escola particular. E no ensino médio eu parti para uma escola pública. E nenhum dessas duas escolas eu tive acompanhamento psicológico. Tem uma crítica sobre a escola muito pessoal, que a escola é um ambiente estressante. A escola ela não é um ambiente receptivo para jovens como o garoto que assassinou. E para jovens, problemas de depressão, com problemas de ansiedade, não existe esse acompanhamento psicológico. Eu não estou tirando a culpa do garoto, né, do menino que assassinou. Não, para mim, ele é fruto de algo que aconteceu e que ninguém fez nada para evitar. E aí que está o problema. Existem outros como ele. E a gente sabe muito bem disso, né? A gente vê claramente que alguns jovens não se encaixam naquela realidade de escola e que podem cometer a mesma barbaridade e que vão ser influenciadas e que vão ser aquele sentimento vai ser alimentado por conta disso. O que eu estou falando é que eles não é que eles não têm culpa. Obviamente ele tem culpa. Ele assassinou 8 pessoas, então ele é culpado sim. Mas o problema não está aí, o problema está na prevenção. Não tem essa prevenção para esse tipo de caso. E novamente, quando não existe essa prevenção, o que é que vão tentar fazer? Porque não sabem resolver o problema, vão culpar o alvo mais fácil, que são os jogos. E os jogos não influenciam negativamente, a não ser um contexto social que faça com que esse jogo violento influencie. Eu não estou falando aqui de mim, por eu já ter jogado GTA. Eu não estou falando de mim por ter jogado Deus da Guerra, por ter jogado jogos de tiro, por ainda jogar jogos de tiro. Eu não estou falando de mim. Em nenhum momento eu falei sobre a minha experiência, de um consenso geral que diz que jogos não influenciam negativamente. Só influenciam negativamente se houver um contexto social. Falta as pessoas olharem a fundo no assunto. Estão demonizando jogos, como eu falei, não vou falar de novo, e eu acho que eu preciso repetir isso. Estão demonizando jogos porque é o mais fácil a se fazer, é o mais fácil a se julgar, é o mais fácil a se atacar, e não os outros contextos, né, aquilo que trouxe ele a cometer essa atrocidade, essa barbaridade. Nada justifica, não estou dizendo que justifica, mas estou dizendo que explica. Isso explica o motivo dele ter feito isso. Concluindo aqui o meu raciocínio. Filmes, séries, jogos, qualquer entretenimento audiovisual não influenciam as pessoas a se tornarem violentas. Muito pelo contrário, influenciam as pessoas a se tornarem pessoas melhores. O exagero que existe ultimamente, ele é comum em qualquer outra coisa. Assim como existem pessoas que comem muito,
que acabam tendo problemas de obesidade, problemas de diabetes, que a pessoa acaba ficando doente por conta da comida, isso não faz com que a gente pense que a comida ela tem que acabar, né? A comida ela tem que ser retirada. Não, o excesso tem que ser retirado. E o excesso nos jovens eles devem ser tratados sim, também pelas pessoas. Mas a gente tem que olhar para o principal problema e o problema maior, e talvez até mesmo o único problema, que seja a nossa educação, que não está aí para ajudar jovens como esse a se socializarem e a, novamente, não justifica o que ele fez, mas explica o que ele fez, explica o que ele passou até cometer essa atrocidade, até cometer esses assassinatos, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Concluindo isso, o que eu quero de verdade, que a educação melhore, que a educação ela melhore, ela venha a dar assistência para que casos como esse não se repitam. E utilizar os videogames como forma de ensino também. Não condenar os videogames. Utilizar o entretenimento como forma de ensino. Tratar o entretenimento audiovisual como uma maneira de ensinar as pessoas a terem uma boa educação, a terem um convívio social melhor, certo? É isso que eu quero que seja feito. É isso que eu gostaria que fosse feito. E esse é um pensamento muito top. Pra mim, uma coisa que, um ponto assim, né, abrindo um parêntese, né, já encerrando, um ponto que influencia bastante é você promover a liberação das armas. Porque você viu que um jovem conseguiu uma arma medieval para cometer um crime de uma maneira muito fácil. Imagina aí se isso for liberado, né, da maneira que quer ser liberado. É esse o questionamento que eu faço para as pessoas que me assistem, tá bom? Mais massacres como esses podem acontecer. E se também não for resolvido o problema do ensino, que está completamente errado. Eu não gostava de ir para a escola, eu não gostava de estudar, eu gostava de ficar em casa e tentar aprender aqui, porque eu detestava o ambiente escolar, eu detesto até hoje o ambiente escolar, certo? Uma das minhas vontades atuais de ensinar é exatamente de trazer uma coisa nova, trazer uma experiência nova para esses jovens, para essas crianças, porque o ambiente é um ambiente completamente hostil, um ambiente de competitividade desnecessária, porque eu não entendo como que um aluno pode ser melhor que o outro, sendo que um aluno sabe uma matéria e o outro aluno sabe outra matéria melhor do que aquele aluno, e esse aluno aqui, ele é melhor do que o outro, porque ele sabe a matéria, né, ele sabe uma matéria específica e o outro não, o outro sabe outra. Então eu não entendo como que esse ensino pode ser bom para as pessoas, pode ser bom para os jovens. Novamente, gente, não justifica o que ele fez, é completamente errado, é uma barbárie, é uma coisa assim que a gente nem tem ideia do que pode ter passado na cabeça dele, mas explica muito o que a gente está acontecendo. E o que eu quero é que isso não aconteça de novo. Bom, gente, é isso. Esse é o meu vídeo. Espero que tenha ficado clara a minha opinião. Algumas vezes eu posso ter repetido, né, o ponto, eu posso ter dado uma certa... Mas eu quero realmente só explicar mesmo o que acontece, né? Eu tentei explicar um pouco da minha opinião. E se você não concorda comigo, lê um pouco dos artigos, né, que eu vou colocar aqui na descrição, porque eles são excelentes. É uma excelente leitura. São artigos muito bons que acredito que você deva ler. E acredito que isso é melhor do que a minha opinião. Não necessita ser a verdade, ok? É só de fato a minha opinião. E se você concorda ou discorda, você tem um tal liberdade para fazer isso. Eu não chegue a atacar algumas coisas que mudam a vida de pessoas. Não chegue a atacar algumas coisas que ajudam pessoas, ok? Isso é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha, mostra para mais pessoas uma opinião de uma pessoa que mostra essa opinião para alguém e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas que não têm tanto conhecimento vejam o que de fato necessita mudar no nosso país, tá bom? Não quero pedir inscritos, então não vou pedir inscritos, não vou pedir like, só vou pedir que você compartilhe o vídeo para mais pessoas. Mas se você está chegando no meu canal por esse vídeo, seja bem-vindo.
E é isso. Tenham todos um bom dia. E se por acaso a gente não se vê, tenha uma boa tarde, uma boa noite, durma bem e que Deus abençoe todas as famílias aí, que esse tipo de coisa não aconteça mais, que esse tipo de assunto não venha a ser retratado no meu canal. Tá bom? Valeu.